Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais um domingo, estamos aqui para realizar o nosso culto do Evangelho no lar. Falamos sempre da necessidade que todos nós temos de executarmos nas nossas casas esse Evangelho que nos traz essa paz, essa tranquilidade, nos faz essa limpeza astral tão necessária para que a gente possa ter, muitas das vezes, a harmonia necessária em nossos lares. Os espíritos amigos se aproveitam desses momentos em que estamos em prece para realizar essa harmonização em nossos lares. Então, convidamos a todos vocês que estejam sempre conosco todos os domingos às 20 horas para participar desse Evangelho junto com o MAP. Porém, nada impede que vocês façam nos dias das semanas que, porventura, seja melhor para vocês, em que a família esteja toda reunida em casa. Nivaldo, vamos frisar a importância de se manter o horário e o dia escolhido. Porque nós não podemos duvidar que a espiritualidade se faz nesse dia, nesse horário presente, em função da nossa seriedade, da nossa entrega. Eles estão ali, nos ajudando a nossa casa, ajudando a todos os nossos vizinhos, a todas as pessoas que fazem parte daquela nossa convivência. Com certeza. Então, esse dia e esse horário... Até porque, Célia, a espiritualidade tem horário. Eles têm outros compromissos. Então, não podemos um dia da semana, no outro, e outro horário diferente. Eles marcam o dia e horário para estarem conosco durante aquele período. Então, por isso da importância, né, como você falou, de nós marcarmos sempre o mesmo dia, o mesmo horário. Nós vamos ler uma página de abertura, e essa página de abertura foi extraída do livro Palavras de Vida Eterna, me fugiu agora, Palavras de Vida Eterna, e a mensagem é de número 61. Tem como título Perdão, Remédio Santo. A passagem evangélica é de Jesus e foi anotado por Lucas no capítulo 23, item 34. Diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi Jesus que disse isso no momento da crucificação. Emmanuel traz para nós assim: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberam da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhantes impositivos e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos acharques do espírito necessites de esquecimento para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversões e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente,
recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazeis também as nossas. E por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus antes os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou a si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa passagem nos traz exatamente essa necessidade, Célia, do perdão. Porque muitas das vezes nós ficamos agarrados a essas rancores, a essas mágoas que nos foram feitas e esquecemos do quanto mal isso nos provoca. Então, Emmanuel nos diz aqui da necessidade da cura do corpo físico com relação às feridas. E com relação a esses males, desses sentimentos que nós, muitas das vezes, passamos a nutrir, continuamos a nutrir. Como é que a gente faz para se livrar deles? É através do perdão. É através do entendimento de que aquele que nos provocou aquele determinado mal nos fez por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Então nós temos que pensar positivamente sempre que ele fez porque ele não sabia o que estava fazendo, como Jesus nos deixa essa lição. Então que a gente possa, a partir de agora, de hoje, fazer uma revisão em nós e começar a trabalhar esse perdão interno daqueles males que aquelas pessoas nos fizeram e perdoarmos. E evidentemente, e quando a gente fala em perdão, não quer dizer que a gente tenha que passar a conviver da mesma forma, mas que a gente possa arrancar de dentro de nós esse sentimento que muitas das vezes nos fere a alma. O nosso tempo, a nossa preocupação dedicada ao corpo físico, ela é imensa. Uma dorzinha, por menor, por mais insignificante que seja, a gente corre ao médico porque a gente quer saber o motivo dela. Agora, como Emmanuel diz aqui para nós, quando a gente guarda ressentimento, quando a gente guarda decepções, quando a gente guarda raiva, ódio, aquele sentimento de vingança, a gente não para pensar o quão mal isso faz a nós próprios. E aí, Emmanuel está aqui nos alertando. É um mal que a gente não está vendo, mas que causa muita dor em nós. Então ele nos alerta. Como você falou, Anivaldo, perdoa. Não sabe perdoar, desculpa. Jesus nos diz, né, Célia? Eles não sabem o que fazem. E a gente, partindo desse entendimento de que se alguém nos atacou, nos feriu, é porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E aí a gente, porque nós somos muito duros na nossa avaliação, na nossa justiça. Não, sabia, ele não é nenhum ingênuo, ele sabe. Mas a gente precisa entender que aquele doente por exemplo, de enxaqueca, se ele não falar que ele está com enxaqueca, a gente só olhando não vai ver. E assim é esse doente. A gente precisa entender o quão doente está o nosso irmão, porque ninguém agride ninguém do nada.
E até porque... Eu não posso perder meu equilíbrio do nada. Quando nós falamos, né, que para perdoar, porque se eles nos fizeram, é porque eles não sabiam, é porque eles não sabiam, soubessem o grau de comprometimento que eles estariam assumindo a partir daquelas atitudes, eles não fariam. Não faria. É por isso que a gente frisa que se eles fizeram, é porque não sabiam ainda. Então, E perdão. Vamos lembrar sempre disso. do perdão. Perdão é remédio para nós. Quando eu perdoo, eu estou tomando esse remédio. Perfeitamente. E pensamos que muitas das vezes é para o outro. Para o outro, mas é não para é. nós. É para nós. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a todos os espíritos amigos, os espíritos de nossas casas, para que eles possam nessa noite de agora, de hoje, nos abençoar, nos iluminar, nos intuir, nos inspirar, sempre no caminho melhor, no caminho do bem, do entendimento, da compaixão, do perdão, que a gente possa, baseado nesses ensinamentos que Jesus nos trouxe, ter essa flexibilização em nossas mentes, no nosso coração, de perdoarmos a todos os nossos que já fizeram algo contra nós, que tomemos esse medicamento, que é o perdão, ensinado por Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou ler antes de ler essa página do Evangelho, vamos falar um pouquinho sobre o culto do Evangelho no nosso lar. Lembrando sempre que todas as vezes em que abrimos esse Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos diz que um foco de luz se expande. E o raio de abrangência dessa luz, ela é imensa. Nós não temos ainda percepção, sentido para perceber essa extensão. Então, por isso que esse Evangelho, nos reunirmos, ou mesmo sozinhos, fazermos o culto do Evangelho no nosso lar. Eu vou ler uma página do Evangelho e faremos um pequeno comentário. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Mercadores expulsos do templo. Item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o prenderem, pois o temia, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Quem anotou foi o evangelista Marcos, no capítulo 11, versículo 15 a 18,
E o evangelista Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 13. No item 6, Kardec nos diz: Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino de Deus. Não tem, pois, o homem o direito de lhe estipular preço. Essa passagem, mercadores expulsos do templo, nos causa estranheza quando diz que Jesus derrubou mesas, derrubou bancos. Porque isso, se a gente for parar para pensar em Jesus, isso não é do feitio dele. Ele jamais agiria com essa agressividade. Que ele foi enérgico, não tenhamos a menor dúvida, porque aquilo ali era casa de oração. Agiu, Célia, com autoridade. Autoridade. Não com agressividade. E por que havia essas vendas no templo? Porque a gente tem que lembrar que os judeus, eles eram muito exteriores, de práticas exteriores. O próprio Jesus, quando ele foi ser circuncidado, porque ele era judeu, ele foi circuncidado, como eles não tinham dinheiro para dar um grande animal, deram uma pombinha. Quanto maior o animal, mais caro ele seria. Então, para essas cerimônias, constavam lá esses vendedores. E é isso que Jesus combateu. Porque o templo de Deus combateu os nossos vícios, né, Célia? As nossas paixões exteriores, né? Porque a nossa casa, por exemplo, é um templo de Deus. A gente não pode violar, sob forma alguma. Então, esses ensinamentos, quando diz os mercadores expulsos do templo, a gente tem que abrir o leque disso, de como nós vamos entender. Mas o que a gente faz? A gente se prende àquela agressividade que a narrativa coloca de Jesus, e podemos ter certeza absoluta, que essa agressividade não foi demonstrada por ele. Autoridade, sim. Severidade, sim. E isso se abrange para todos os atos das nossas vidas. Esse templo que é o nosso corpo. Isso é um templo sagrado. E o que a gente faz com ele? Exatamente como Kardec diz aqui para nós, né, Célia? Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas. Das coisas santas. Então, coisas santas são santas. Sob qualquer forma, Deus não vende a sua bênção nem o seu perdão. É por isso que o capítulo dai gratuitamente o que gratuitamente receber. Então aí inclui tudo, aí inclui a prece, aí inclui a mediunidade, que não tem preço. Foi dada a determinadas pessoas, a determinados médios. E agradecemos a Deus, agradecemos a toda essa espiritualidade por mais esses momentos. Pai querido, obrigada pela tua luz, Mestre Jesus, por toda essa higienização que é feita em nossos lares, em nossas ruas, em nossos vizinhos, nos santuários de habitação dos nossos vizinhos.
limpando todas essas energias densas que nós mesmos carregamos para dentro dos nossos lares. Por isso, Mestre, te agradecemos por mais esses momentos de estarmos aqui realizando o culto do Evangelho no nosso lar. E que a partir, Mestre, dessa higienização realizada, que possamos, todos nós, recomeçarmos esse relacionamento fraterno, amoroso, respeitoso, nesse menor núcleo de convivência que nosso Pai nos deu. Mestre, te agradecemos e te pedimos que a tua luz se faça presente em todos esses lares. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Vamos beber a nossa água. Vamos beber.